84. Faustskollge capítulo 811 Um beco sem sal da autor, Senhor do Espelho. Esse capítulo veio de novelbim.com. Não se esqueça de conferir o site. Aquela época no planeta Nubia foi apenas uma operação militar baseada na defesa. O representante sindical Lotitude ainda argumentava, com a testa coberta de suor frio. Ao lado, seu assistente suava profusamente enquanto relatava a situação no conselho. O governador do sindicato, Newt Gunley. E Newt Gunray não teve outra escolha senão continuar enviando comunicações para Dart Martael. Tang Xiao observava comunicador preto representando Dart Martael vibrando continuamente, mas não tinha intenção de atendê-lo. Recostou-se levemente no sofá e olhou para o teto, pensando rapidamente. O caminho da quarta civilização. Após a ocupação do planeta Terminus, a estratégia da atual fase da quarta civilização foi concluída. Embora as perdas tenham sido além de esperado, ainda são aceitáveis. Portanto, agora é necessário dar mais atenção ao futuro. A aliança comercial é um dos futuros que a quarta civilização precisa conquistar. Após algum tempo, ele digitou uma mensagem no comunicador: Peste, serei evacuado de Cato Noimoidia. Nesse instante, no subplaneta Alazax, Newt Gunley, ao ver a mensagem, suspirou de alívio e rapidamente a encaminhou para Lotitude. Do lado do conselho, Lotitude discutia com os representantes do planeta Quarter, mas ele estava certo. Como a aliança comercial nunca entrou na guerra, essa é a posição fundamental que ela sempre defendeu. Por mais extravagantes que sejam seus droids de batalha B1, seus cruzadores de batalha da classe Lucre ou que seus destroyers da classe Divindade nos campos de batalha da Orla Exterior, a Federação Comercial não está em guerra com a República Galáctica. Eles ainda faziam negócios com ambos os lados, mas seus interesses estavam ligeiramente inclinados para o lado da Confederação de Sistemas Independentes. Para os figurões aristocráticos do círculo interno e do núcleo, não importa como você lute no círculo extremo e no círculo intermediário, não importa quantas pessoas morram. De qualquer forma, o mercado e os recursos são de todos. Muito bem. Mas se você quiser mexer no núcleo e no Enem interno, a situação será diferente. O que equivale a colocar cera de ouvido diretamente no rosto de uma pessoa. Isso seria tolerável. E o ataque de Severance Tan ao planeta Núbio foi um tapa na cara daqueles chefões aristocráticos da círculo íntimo. Lotitude viu a mensagem de Newt Gunray, mas agora que a disputa está tão acirrada, ele não pode demonstrar fraqueza diretamente como dizer que o estaleiro de um quarto de poder também era membro da aliança comercial. Naquela época, o status da aliança comercial era ligeiramente superior ao do estaleiro de um quarto de poder, então a aliança comercial teve que fazer ajustes nesse aspecto. Então, já que o sindicato não tem planos de entrar em guerra, porque o encouraçado Tita Praga ainda está em Cato Neimoidia, vocês ainda querem atacar o planeta Nubia de novo? Questionou o representante em voz alta. Após finalmente esperar por essa frase, Lotitude pegou o burro emprestado e disse: a praga está apenas fornecendo suprimentos temporários ao planeta Cato Neimoidia e partirá em breve. O Sindicato dos Trabalhadores certamente não tomará a iniciativa de atacar o círculo interno. Tudo isso é uma conspiração de guerra do Conde Dooku, é uma conspiração do Anjo Morto. Retrucou o representante do Planet Quarter. O orador Chief Palpatine, no palco, mudou ligeiramente de expressão. Ele não gostava muito do tema do Anjo Morto e, agora, começava a perceber que, à medida que o nome do Anjo Morto se tornava cada vez mais notório na galáxia, a identidade do Lord Sith parecia estar voltando a ser motivo de repulsa. Isso também não é bom para ele. Selalostakio ele vem minimizando a questão do Sith e do Jedi e defendendo a liberdade religiosa na República Galáctica. Embora não tenha dito isso diretamente, ele também deixou bastante espaço para a existência do Sith, mas agora que Deat Angel continua fazendo isso, talvez a palavra Sith volte a ser tão sensível quanto era durante a Guerra Sith. Ele se levantou, abriu os braços e disse em voz alta: essas brigas desnecessárias devem parar. Lotitude, espero que o que você acabou de dizer seja verdade. Porque a segurança do círculo interno da República Galáctica não pode ser ignorada, uma vez que isso seja afetado pela Federação Comercial. Então não me culpe por tomar medidas extremas contra você. Embora também tenha sido alvo de críticas nos últimos dias, o poder que Chief Palpatine acumulou como presidente da Assembleia nos últimos 10 anos ainda é extraordinário, e Lotitude não ousou confrontá-lo diretamente, afirmando prontamente: e claro que não permitiremos que uma ameaça como a peste permaneça em Cato Neimoidia por muito tempo. Então,
Espero que você faça o que disse Palpatine. É natural Lot Doi tocou o suor frio em sua testa. Eles já elaboraram o pior plano nos últimos dias, que é se retirar da guerra e da Confederação de Galáxias Independentes, pois somente assim poderão manter seu terço de acre de terra e o Círculo Central sem irritar outros figurões do Círculo Central. A Aliança Comercial não planeja travar uma guerra mortal com a República, pelo menos por enquanto, visto que a guerra começou há apenas meia lua. O representante da Federação Comercial, Rumiako, conectou cuidadosamente a comunicação da praga, esfregou as mãos e sussurrou: esperamos que a praga possa deixar o planeta Cato Neimoidia dentro de 24 horas padrão. Os olhos de Severance Tan se tornaram frios, ela encamou Rumiako, e mesmo através da tela, ele sentiu o corpo todo tremer. Rumiako pronunciou rapidamente a segunda frase: esta decisão foi aprovada pelo Conde do Oku. Se você não sair dentro do prazo, nossa frota abrirá fogo contra você. Após falar, o covarde nem sequer se atreveu a ouvir a resposta, então simplesmente desligou o telefone. Darth Lin aproximou-se com a cintura torcida e disse: veja www.90.com. Eu disse: o mestre está sempre certo. Quem não entende a situação é você. Severance Tan bufou friamente, e a expressão em seu rosto ainda era extremamente solene. Então você já pensou que este pode ser o nosso beco sem saída? Darth Lin franziu a testa. O que você quer dizer? Nas circunstâncias atuais, se a praga quiser sair do círculo interno da Via Láctea e retomar a região das estrelas do anel externo, será um beco sem saída, enfatizou Severance Tan novamente. Já que você consegue trazer a praga, deve haver um jeito de trazê-la de volta, não é? A expressão de Darth Lin escureceu. Claro, mas a premissa é que eu posso atingir meus objetivos de combate aqui no Círculo Central. Em vez de ser expulso diretamente quando a República Galáctica estiver reunindo a frota, como está acontecendo agora, disse Severance Tan friamente. O mestre certamente tomará as providências necessárias. Quem sabe? Fortescue capítulo 812. Impressionante. Quando a praga foi retirada do planeta Cato Neimoidia, Tan Xiao já havia feito uma escolha ao tomar essa decisão. Entre a Federação Comercial e a praga, ele escolheu a primeira, e pode até elevar Darth Lin, uma discípula leal e agora indiscutivelmente a comandante mais poderosa da galáxia, Severance Tan. Mas essas coisas não são tão importantes quanto a aliança comercial. Contanto que a lealdade da Federação Comercial possa ser obtida, será mais preciosa do que 100 pragas. E o talento é realmente raro, mas só pode ser assim. Mas isso não significa que ele não faça nada. 22 AB, 32 de outubro, nota 1. A quarta civilização, o Titã Cruzador Praga, foi forçada a deixar o planeta Cato Neimoidia sozinha devido à pressão da Aliança Comercial. A frota da República Galáctica, que já havia recebido a notícia, estava ainda mais preparada. Mesmo que as naves de guerra estivessem espalhadas por toda parte, e o número de naves de guerra reunidas em todos os lugares não fosse grande, a República ainda encontrou mais de 100 naves de guerra para cercar Cato Neimoidia novamente. O planeta, jurando destruir completamente a ameaçadora nave de batalha Titã quando a praga estivesse sozinha. Não só isso, mas o general separatista que ameaçou 2 vezes o círculo interno da República, Severance Tan. No entanto, quando a nave de batalha Titã Praga saiu do espaçoporto de órbita baixa no planeta Cato Neimoidia, aquela aparição surpreendeu os oficiais e homens da frota da República, incluindo o mestre Windu. Porque o casco deste enorme encouraçado Tita está densamente coberto por caças-roubos abutre, e o número já ultrapassou 5.000. A aliança comercial entrou em jogo de palavras. Afinal, a praga está aqui apenas para obter suprimentos, mas ninguém disse que milhares de jatos de combate não podem ser pendurados do lado de fora do encouraçado, certo? Quando o encouraçado Tita da praga avançou, a frota da República na periferia do planeta abriu fogo imediatamente. E os caças-robôs abutre, que estavam densamente agrupados do lado de fora da praga, decolaram como gafanhotos e avançaram desesperadamente em direção à frota da República. Neste momento, o governador do sindicato, Newt Gunley, está tremendo e encarando a sombra aterradora à sua frente, uma figura de manto preto projetada por uma projeção holográfica. Darth Martael não disse uma palavra, apenas encarou Newt Gunley daquele jeito. Com um movimento tão brusco, Newt Gunley ficou tão assustado que quase caiu no chão com um baque, gritando: morte! Lorde Anjo da Morte, desta vez, não é que eu queira trair.
E realmente nós. Eu já pensei em uma maneira de lançar todos os caças do planeta contra a praga. Esses caças podem cobrir a praga no hiperespaço. Eu não quero. Eu. Ei, Darth Matael zombou repentinamente. Sacrifiquei o encouraçado Tita Praga para ajudar sua aliança comercial a manter sua posição atual. Ei. Acho que nosso relacionamento ainda não está muito bom. O que você acha? O que você quer que eu faça? Você pode fazer o que quiser. Parde. Newt Gunray levantou-se rapidamente para demonstrar sua hospitalidade, mas assim que terminou de falar, foi estrangulado por uma força invisível. A voz de Darth Maltael tornou-se selvagem. Eu te ajudo porque você é infiel. Eu perdi a praga porque você é mais útil agora. E melhor você não me decepcionar, ou você será. Na próxima vez que eu fizer questões de múltipla escolha, não posso garantir em que lado vou te colocar. Não. Não, o Lorde Anjo Morto. Eu sou absolutamente leal a você. Absolutamente. Absolutamente. Newt Gunray disse, ofegante, enquanto se debatia. Então, me diz isso. Darth Martael afrouxou o pescoço de Newt Gunray e disse uma palavra. A expressão de Newt Gunray mudou drasticamente. Isto é impossível. Ali está o lugar mais importante para o Conde Dooku. Ele não pode relaxar o controle. Você logo descobrirá que isso só lhe trará benefícios, disse Darth Martael. Eu lhe disse que, para sobreviver, você precisa vencer a guerra, e para vencer a guerra, você precisa. Há um caminho a seguir, o caminho que eu preparei para você. Newt Gunray caiu no chão inerte mais uma vez, balançando a cabeça em horror. Severance Tan comandou o crisador de batalha Tita Praga para romper o pesado cerco da frota da República. Sob a cobertura dos caças Lobos Abutre, ele finalmente emergiu do círculo gravitacional Rio Planeta, acionou o motor de hiperespaço e desapareceu instantaneamente. Mas seu rosto ainda estava extremamente solene. Ela sabia que aquilo era apenas o começo. O nível do hipermotor do cruzador de batalha Tinta da Praga não é alto, o que também é sua maior deficiência. Desta vez, a distância do salto no hiperespaço não é longa, e os postos avançados da República todo no ciclo logo descobrirão o paradeiro do Tita da Praga novamente, e então sua frota o seguirá. A comunicação foi estabelecida e a figura de Tan Xiao apareceu na tela. Parece que você deu o passo mais difícil, disse ele, com leveza. A aliança comercial ainda parece estar inclinada a nosso favor, e seu plano foi bem sucedido, Lorde Governador. Severance Tan disse isso, mas seu tom era um pouco frio e relutante. Um sorriso de escárnio surgiu no canto da boca de Tan Xiao. Eu já te disse antes, quando seu valor for maior que o dos outros, a escolha que me restar será mais fácil, e obviamente, desta vez você perdeu. Então, faça o que puder para ser útil. Severance Tan rangeu os dentes. É isso que vocês chamam de política? Sim, isto é política. www.90.com, disse Tan Xiao. A política é muito simples. Os interesses vêm em primeiro lugar e tudo pode ser colocado na balança. Mas, ao mesmo tempo, a política é complicada, porque é difícil acompanhar a dinâmica em constante mudança. Severance Tan respirou fundo, deu um passo à frente de repente, ajoelhou-se, baixou a cabeça e disse, quero voltar viva. Lorde Governador. Por favor, salve minha vida. Nota 1. A cronologia da República Galáctica em Star Wars segue o calendário terrestre. Com segundos, minutos, horas e dias iguais aos da Terra. A semana tem 5 dias, o mês tem 7 semanas e o ano tem outubro, além de um feriado separado de 3 semanas e 3 dias, totalizando 368 dias no ano e 35 dias no mês. Essa data foi determinada com base nos dados de revolução e rotação da capital, Coruscant. Além disso, o tamanho e a órbita de Coruscant são próximos aos da Terra, o que também contribui para a similaridade do calendário terrestre. Talvez eu tenha usado o horário errado em alguns trechos do conteúdo anterior, prestarei atenção nisso mais tarde. Felizmente, essa questão não é importante e não afeta a leitura. Aliás, mesmo que o padrão de tempo que cada um traz para a Terra não faça diferença. Quanto aos dias de segunda a sexta, também existem nomes únicos no universo de Star Wars. Por exemplo, segunda-feira é chamada de Primida ou algo parecido. Isso é ainda mais problemático, e no futuro será chamado apenas de segunda a sexta. Fault College capítulo 813, Infidelidade. Tan Xiao olhou para Severance Tan com desdém. Essa mulher parecia finalmente ter aprendido a se curvar. Mas ele não pretendia deixá-la escapar tão facilmente.
Você deveria entender, Tan. Agora que você está em um patamar superior ao meu, isso significa que seu valor não é suficiente. Desta vez, especialmente o ataque ao planeta Nubia, foi de fato resultado da complacência de Severance Tan, e foi isso que mais enfureceu Tang Xiao. Severance Tan tinha uma personalidade dominadora, quase arruinou seus negócios e tentou desobedecer às suas ordens. Severance Tan curvou a cabeça. Provarei meu valor, por favor, me dê uma chance. Minha lealdade a você é inabalável. Tang Xiao olhou para ela e disse com um sorriso debochado: a oportunidade está diante de você, traga a praga de volta. Você ainda é minha general número 1. Severance Tan balançou a cabeça e disse: não posso ficar com a praga. Nessas circunstâncias, com o nível do motor de hiperespaço da praga, é impossível escapar da perseguição da República. Onde está seu gênio? Onde está sua sabedoria? Perguntou Tang Xiao com um sorriso debochado. Se você não tem o seu dom, Lorde Governador, tudo isso não passa de conversa fiada. O corpo de Severance Tan estremeceu levemente. Ela nunca havia se curvado a pessoas assim antes, mas agora, ajoelhava-se como uma escrava. No chão, implorava pelo perdão de Tang Xiao. No entanto, Tang Xiao ainda estava com o coração partido. Traga a peste de volta, caso contrário, deixe a cabeça para trás. Depois disso, a comunicação foi cortada abruptamente. Severance Tan olhou para a tela escura, ainda ajoelhada no chão, com o rosto incerto. Ah, você também tem hoje? Darth Lilin riu desenfreadamente por trás. Severance Tan não aguentou mais, levantou-se de repente, apontou para o nariz de Darth Lilin e rugiu alto. Não se esqueça de que você também está nesta nave de guerra agora. Você também vai morrer. E Dao? Hein? Darth Lilin gargalhou descontroladamente. E a minha suprema honra é morrer pelo Mistrel. Ela tinha uma expressão de embriaguez no rosto quando falou, e Tarn percebeu que ela estava falando sério. Isso é um beco sem saída. Se você quer agregar mais valor ao Tang Xiao, então precisa convencê-lo a nos ajudar. Ele deve ter essa capacidade. Disse Severance Tan, rangendo os dentes. Você sabe por que o mestre o abandonou? O sorriso de Darth Lilin desapareceu subitamente, tornando-se frio. Porque você não é leal o suficiente. Então use a morte para provar isso. Você é só uma vadia. Severance Tan rosnou, sacando de repente seu sabre de luz amarelo. Oh! É esta sua lealdade? Darth Lilin não demonstrou nenhum medo, exibindo um sorriso cruel. Ela sacou seu sabre de luz às pressas e, com um zumbido, a lâmina vermelho sangue surgiu instantaneamente. Em seguida, um poderoso raio de força emanou de sua mão, envolvendo todo o sabre de luz. Swish! As duas figuras azuis, uma Twi'lek e outra X, colidiram num instante. Os sabres de luz vermelho e amarelo chocaram-se rapidamente, e a poderosa força do relâmpago fez com que os raios e trovões ao redor brilhassem. Darth Lilin e Severance Tan dispararam como relâmpagos, os sabres de luz colidiram dezenas de vezes em um instante, e a força dos dois varreu tudo ao redor como uma onda furiosa. Felizmente, esta sala de comunicações tem espaço suficiente e é resistente o bastante, e os dois, inconscientemente, não queriam causar mais danos à nave de guerra. É um local secreto e fechado, e pessoas de fora não sabem que dois indivíduos poderosos sensíveis à força estão lutando ali. Os dois lutaram ferozmente, e o equilíbrio entre a vitória e a derrota logo começou a pender para o lado oposto. Severance Tan não é páreo para Darth Lilin, querido. Este ainda era Edricatis. Ele treinou na Ordem Jedi por mais de 10 anos. Ele é muito talentoso. Como aprendiz Jedi, ele consegue segui-lo. Naquela época, o Lord Sith Atmaul era um adversário à altura, apenas ligeiramente inferior. Agora, tendo sucumbido ao lado sombrio para se tomar uma Sith oficial, seu poder progrediu ainda mais rapidamente sob a tutela de Darth Maltael. Em contraste, Severance Tan, que não aceitou o caminho sombrio e pratica a força há menos de um ano, tem uma base muito mais superficial. Caixa. Um poderoso raio atingiu Severance Tan, e o sabre de luz em sua mão foi instantaneamente destruído pela descarga elétrica. Raios terríveis a atingiram continuamente. Ela uivava de dor e se contorcia no chão, mas não tinha como escapar. Entendeu? Você é desleal, desleal. Darth Lilin riu e apreciou o processo. Seus olhos estavam cheios de frenesi, e ela continuou aumentando a potência da força. Severance Tan foi eletrocutado por todo o corpo, e até fumaça salou de todos os lados antes de parar. Então, Darth Lilin guardou seu sabre de luz, caminhou até ela,
Agarrou seus cabelos e a puxou para cima, sorrindo em seu ouvido e dizendo: ainda lhe darei a última chance. Permitirei que receba tratamento em segredo e, em seguida, assumirei temporariamente o comando desta nave de guerra. Use seu cérebro e me ajude a trazer a praga de volta. Você precisa obedecer ao mestre. Mesmo que ele queira que você morra, você precisa acabar com ele para morrer de novo. Entendeu? Severance Tani não é páreo para Darth Lilin. Quando este ainda era Edrecatis, ela treinou na Ordem Jedi por mais de 10 anos, demonstrando um talento excepcional. Como aprendiz Jedi, ela era capaz de segui-lo. Naquela época, enfrentou o Lord Licitat Maul em uma luta acirrada, mas saiu-lhe ligeiramente inferior. Agora, sucumbindo ao lado sombrio e tomando-se uma seta oficial, seu poder progrediu ainda mais rapidamente sob a tutela de Darth Maltael. Em contraste, Severance Tani, que não aceitou o caminho sombrio e pratica a força há menos de um ano, tomou uma base muito mais superficial. Caixa. Um poderoso raio atingiu Severance Tani, e o sabre de luz em sua mão foi instantaneamente destruído pela descarga elétrica. Raios terríveis a atingiram continuamente. Ela uivava de dor e se contorcia no chão, mas não tinha como escapar. Entendeu? Você é desleal, desleal a. Darth Lilin riu e apreciou o processo. Seus olhos estavam cheios de frenesi, e ela continuou aumentando a potência da força. Severance Tani foi eletrocutado por todo o corpo, e até fumaça saiu de todos os lados antes de parar então. Darth Lilin guardou seu sabre de luz, caminhou até ela, agarrou seus cabelos e a puxou para cima, sorrindo em seu ouvido e dizendo: ainda lhe darei a última chance, permitirei que receba tratamento em segredo e, em seguida, assumirei temporariamente o comando desta nave de guerra. Use seu cérebro e me ajude a trazer a praga de volta. Você precisa obedecer no mestre. Mesmo que ele queira que você morra, você precisa acabar com ele para morrer de novo, entendeu? Fort Scourge capítulo 814. A verdade inacabada. O anel externo da Via Láctea, o satélite Dra II. Este satélite está abandonado há 3,900 anos. Outrora, esta era a última esperança de Lucien Del Rey para reconstruir o Pacto Jedi. Mas tudo se desvaneceu com o passar do tempo no longo rio da história. Mas agora, começou a mostrar sua vitalidade novamente. 15 cruzadores Jet em forma de insetos estão atracados na órbita externa do planeta. Centenas de caças Jet coletam asteroides ao redor do planeta e os enviam de volta para serem refinados. Já existe um asteroide próximo, com mais de 600 metros de altura e 1000 metros de largura, semelhante a um ninho de insetos. A Estação Espacial Jet foi construída. Esta Estação Espacial Jet é uma estação espacial completa que integra refino, produção, processamento e manufatura. Abaixo da estação espacial, 3 pequenas fragatas Jet estão em construção. E ao redor da estação espacial, mais de 20 torretas foram construídas. Esse tipo de torreta é, na verdade, a plataforma de pulseira de fogo Gauss fornecida por Tang Xiao, mas Liz alterou o formato da torreta com sua própria estética e a transformou em uma carapaça de verme. É estranho dizer isso, mas os Jets estão de fato mais interessados em biomecânica, o que significa que suas criações são mais uma referência a insetos. Um caça viking de elite, vermelho vivo, deixou a hipervia e rumou direto para o satélite Draiu. As naves Jet ao redor o ignoraram e o deixaram passar. Tang Xiao pilotou um caça até a atmosfera do satélite Dri II, apenas para ver que, no deserto cinzento, um grande conjunto de magníficas construções havia sido escavado, e algumas delas ainda estavam iluminadas, aparentemente habitadas por pessoas. Este é um complexo de edifícios que equivale aproximadamente a uma pequena cidade. A entrada principal é onde Tang Xiao encontrou a manopla do pequeno Clash anteriormente. Isso mesmo, aqui está o santuário construído por Lucien Del Rey nos últimos dias de sua vida, e é também o último bastião do Pacto Jedi que desapareceu no longo rio da Estona. Tang Xiao entrou no templo e voltou para Ko. Sua mentalidade era diferente, e ele não sentia a moesa ansiedade de encontrar as ruínas. Pelo contrário, tinha mais tempo para observar o próprio templo. Assim como o deserto lá fora, todo o templo é feito de pedra e é enorme. Nos últimos anos de vida, Lucien Dri, devido a um acidente, tomou-se o último membro da família Dri e herdou a vasta propriedade da família. Como uma grande família durante a antiga Guerra Sith, a família Dri controlava inúmeras riquezas e, após o despertar da força, tomou-se gradualmente uma poderosa família de pessoas sensíveis à força.
Sob o casamento constante entre pessoas poderosas e sensíveis à força, formou-se um gigante como esse. Eles possuem riqueza, poder e herança, criaram a organização do Pacto Jedi e mantêm em funcionamento o comportamento do Pacto Jedi é completamente diferente do da Ordem Jedi. Seu radicalismo se reflete não apenas nos cálculos violentos e inescrupulosos durante a batalha contra os Sith, mas também no uso da riqueza e na compreensão superior do credo. Eles não se importam com extravagância, nem com o desejo genuíno. Portanto, usarão roupas deslumbrantes, viverão em áreas residenciais luxuosas, dirigirão naves espaciais suntuosas, comerão diversas iguarias e, ao mesmo tempo, se apaixonarão e se casarão, dando grande ênfase à família e ao afeto. E essas coisas são proibidas em princípio para a Ordem Jedi. Em particular, o casamento entre pessoas sensíveis à forca foi proibido pela Ordem Jedi após a Guerra Sith. O mesmo se reflete no santuário deixado por Lucien Dri, que comprou o planeta diretamente em seus últimos anos e construiu este magnífico santuário. Ao ficar em frente ao portão do templo, surge espontaneamente uma atmosfera solene e melancólica, e ao mesmo tempo, percebe-se um traço de tristeza. Lucien Del Rey havia perdido tudo: companheiros, amigos, entes queridos, até mesmo o Pacto Jedi havia se desfeito, e ele próprio havia perdido a visão. Gushong ele queria reconstruir o Pacto Jedi e o chamou de o verdadeiro pacto, significando que, embora tivesse perdido a visão, ele enxergou a verdade e este templo também é igual. Todos os materiais de pedra são cinzentos. O humor das pessoas vai ficando cada vez mais deprimido, como se não houvesse esperança. No fim, o verdadeiro pacto estabelecido por Lucien Dri não chegou ao fim. O olho também estava apático e deprimido, e isso também chegou ao fim. Na entrada do templo encontra-se a guarda da força, com 20 metros de altura. Agora que a guarda foi reerguida e restaurado, descobriu-se que se trata de uma estátua de Lucien Dri em sua juventude, usando a manopla do pequeno Kleish. Obviamente, esse foi o auge de Lucien Del Rey. Ele matou a San, que sucumbiu ao lado sombrio, e obteve a manopla do artefato Sith, pequeno Kleish. Mas também foi o início de sua jornada rumo ao abismo, pois foi nessa época que ele perdeu tudo, exceto o acredito que tinha no Banco Ei. Um leve suspiro escapou da orelha de Tan Xiao e o espírito heroico de Lucien Del Rey são apenas coisas diferentes. O que há para sentir? Na minha opinião, sua vida está completa, disse Tan Xiao. Suspiro, não pelo tempo que passou. Suspiro pelo meu sonho não realizado. Não cheguei ao fim. Neste grandioso templo, por fora, está o vazio interior da verdadeira aliança. Lucien Dri suspirou. Porque você, que estabeleceu o verdadeiro pacto, já era apenas uma casca vazia naquela época. Tan Xiao zombou que você sabeu. Mais do que você imagina, Lucien. Lucien Dri ficou em silêncio por um longo tempo antes de continuar. O propósito do Pacto Jedi é lutar, ser apaixonado, vencer. E o verdadeiro pacto é ser você mesmo, sobreviver. Entre todos os comportamentos de criaturas inteligentes, o isolamento é definitivamente o pior. Tan Xiao olhou para frente. Acho que Zecaras te dará a mesma resposta. Eu consigo sentir sua voz, ó poderoso e sombrio governante, mas peço perdão por não conseguir ouvi-la. Das profundezas do templo, surgiu um Protoss com manto magnífico, alto e gracioso. Zecaras, o líder da tribo Sherak. Ao lado dela estava um Protoss alto, pálido e com manchas roxas, o guardião do templo Tarim, um guerreiro antigo, porém poderoso e leal. Estou apenas conversando com uma pessoa de 4.000 anos atrás sobre os benefícios do método Cara, respondeu Tan Xiao, indiferente. O caminho de Cara não é assunto para piadas, governante poderoso e sombrio. Mas, pela sua última frase, sinto a conexão, disse Zecaras. Acho que é melhor dar uma volta. Por favor. Zecaras fez um gesto de súplica. Fortscrolls capítulo 815 Itens proibidos sob a orientação de Zecaras. Tan Xiao adentrou as profundezas do templo. Ali, pôde observar diversos roubos de construção reparando e reforçando as estruturas. Afinal, 4.000 anos se passaram, muitos lugares desabaram e a estrutura tornou-se frágil. O complexo de edifícios aqui é muito grande e deveria ser capaz de acomodar pelo menos dezenas de milhares de pessoas. No entanto, a área que pode ser utilizada agora corresponde a apenas cerca de 5% de todo o templo. A voz de Zecaras ecoou na mente de Tan Xiao. Lá fizemos muitos progressos na escavação para localizar a biblioteca e o banco de dados informatizado que continham o templo.
Nossos estudiosos estão decifrando as informações. Enquanto conversavam, alguns espíritos celestiais ainda podiam ser vistos caminhando em direção ao templo. Esses espíritos celestiais não falaram, mas depois de acenarem em saudação a Tang Xiao, seguiram seus caminhos separados. Estas são as coleções do Pacto Jediço ao longo dos anos. A literatura Jedi e literatura Sith, disse Luciandre. Derrotamos inúmeros inimigos e obtivemos suas coleções. Este pavilhão é tanto um livro quanto um troféu. Por muito tempo, ele achou que Tang Xiao era um velho enfadonho, talvez por causa do golpe que sofreu em seus últimos anos. Portanto, é difícil para Tang Xiao associar o jovem e espirituoso e apaixonado Luciandre Rei de sua juventude com o velho que ele era agora. No entanto, ao falar sobre esse assunto, a voz de Luciandre foi se tomando gradualmente mais animada, como se estivesse retornando a uma época passada. Alegrem-se com as injustiças, matem os Sith, matem o mal, marchem em frente com espadas e protejam a Era da Justiça. Zucras continua explicando. Consertamos o guardião do templo e no porta, de acordo com algumas informações documentais. Ao mesmo tempo, a pesquisa sobre esse roubo também obteve resultados preliminares. Ele prosseguiu dizendo, este roubo é alimentado por cristais Kyber, mas não diretamente. Em vez disso, um canal é aberto através dos cristais Kyber para introduzir o poder da força. Essa energia é quase ilimitada. A única restrição é a escala de uso de energia, e isso é muito semelhante à forma como usar rios os cristais Kedarin. Será que esse tipo de motor de força pode ser copiado? Perguntou Tang Xiao. Ainda não. Não podemos usar a força como poderes psíquicos. Ainda estamos aprendendo os princípios da força. Nem sequer sabemos de onde vem a energia da força, respondeu Zekras. A força existe em tudo no mundo, inclusive em cada grão de areia aqui. Ali está a força. Portanto, a força é uma fonte inesgotável de poder, explicou Tang Xiao, com base em seu próprio entendimento. Então, você ainda tem muito a aprender, jovem Lord Zit. A voz de Luciandre soou. Zekras não conseguiu sentir as palavras de Dri, apenas as sentiu com a cabeça e disse a Tang Xiao, estamos estabelecendo essa conexão. Porque percebemos que nossa energia psíquica ainda pode ser usada, então isso deve vir da mesma fonte de poder. Estou ansioso para ver como será possível combinar energia psíquica com força original, disse Tang Xiao. Zekras virou Tang Xiao e o levou para outra área. Assim que chegou lá, Tang Xiao sentiu apenas uma luz brilhante à sua frente, uma luz no sentido literal. Porque todo o edifício aqui foi decorado em ouro. Os Protoss também são uma raça repleta de arte e orgulho, e o ouro é sua cor favorita. O cinza monótono e opressivo do templo de Lucian Del Rey foi decorado com ouro, como se até o estilo da pintura tivesse mudado. A julgar pela disposição do local, esta deve ser uma área residencial. De um lado da área residencial, havia uma fileira de quartos onde Tang Xiao viu várias crianças lendo livros. Guxing, essas crianças têm 5 ou 6 anos de idade, e as mais velhas têm cerca de 10 anos. E estão aprendendo sob a orientação de vários professores. Aqui está o Pacto do Crepúsculo. Como ainda não há muitas áreas definidas, o pessoal do Pacto do Crepúsculo está morando conosco temporariamente. Há um total de 19 alunos no Pacto do Crepúsculo, além de 30 professores e 50 babás. E os zeladores? Nós nos ajudaremos com as tarefas, conversaremos com eles sobre a força e poderes psíquicos. Disse Zekra. Suas ações fizeram com que Tang Xiao admirasse esse espírito estelar com reverência. Eu sempre pensei que seus espíritos estelares fossem desdenhosos com outras raças. Essas crianças são diferentes. Elas têm uma grande afinidade com poderes psíquicos e são muito próximas de nós, disse Zekra. No caso de vocês, elas são chamadas de sensíveis à força. Estamos muito dispostos a conviver com essas pessoas e ajudá-las a crescer. Ao ver o grupo se aproximando, uma garotinha que acabara de terminar o percurso se levantou e cumprimentou educadamente. Senhor Zekara. Zekara assentiu com a cabeça e disse a Tang Xiao, normalmente, Grembeat e Aidear dão aulas aqui. Eles saíram recentemente, então eu também darei aulas para essas crianças. Será que é o governador? O governador está aqui. Nesse momento, a garotinha gritou surpresa ao ver Tang Xiao, que tinha apenas a altura do peito de Zekara. As outras crianças do Pacto do Crepúsculo ouviram o som e saíram de suas aulas uma após a outra, correndo para ver Tang Xiao. Todas eram pessoas sensíveis à força que apareceram na quarta civilização, e a maioria delas também era sensível à força, mas não conseguiam sentir o poder de Tang Xiao.
Aperias o saudaram com muito respeito, sem demonstrar medo. Tang Xiao tocou a cabeça daquelas crianças, disse algumas palavras de encorajamento e então seguiu na direção oposta com os Ikaras. Sua percepção dos protoas também havia mudado bastante naquele momento. Embora Zekaras estivesse afastado dele por causa de seu lado sombrio, eles ainda eram muito íntegros, pelo menos pelo que haviam feito até então. Como a primeira organização sensível à força da quarta civilização, o Pacto do Crepúsculo ainda sofre com a escassez de instrutores. Na maior parte do tempo, eles só podem contar com os dois antigos mestres Ledi, Grimbeat e Aideward, que foram ressuscitados por Tang Xiao. Venham para a aula. Mas isso não é suficiente. Felizmente, Zekaras também ensinou espontaneamente uma lição àquelas crianças. É preciso saber que, como protoas com uma afinidade natural por energia psíquica, as lições que ensinam essas crianças são definitivamente uma maneira diferente de permitir que elas se exponham mais à essência da força, mesmo que seja apenas através da sensação. Zekaras levou Tang Xiao para ver a biblioteca do Pato Jedi, que estava sendo gradualmente escavada, e somente depois disso revelou seu verdadeiro propósito ao convidá-la. Na biblioteca daqui eu encontrei alguns registros muito interessantes. Zekaras disse www.noventa.com. Que registros? Tang Xiao perguntou, franzindo a testa. Algo chamado artefato. Parece que o Pacto Ledi também está procurando por isso, disse Zekaras. Não, de jeito nenhum. Você não pode procurar essa coisa. Isso é um tabu absoluto. Lucien Dere disse de repente em voz alta. Sua emoção era tanta que Zekaras também sentiu. Poderoso e sombrio governante, sinto que há outra pessoa dentro desta sua braçadeira. Posso sentir o pânico e a raiva em seu coração, disse Zekaras. Tudo bem, não se preocupe. Diga-me, qual é o registro que você encontrou? Tang Xian ignorou Lucien Dere e usou o poder da morte para prendê-lo, impedindo-o de continuar a fazer barulho. Zekaras disse, as informações que encontramos são incompletas, mas podemos saber seu nome, o Murtalismã, o convocador do Exército dos Mortos. Fort Scourge capítulo 816. Tabu sombrio, amuleto de Moore. O invocador do Exército da Morte. Tang Xiao ponderou, essa afirmação não é precisa. Este amuleto não invoca o Exército da Morte, mas transforma outras pessoas em seres sob o controle do seu dono. O Exército da Morte. Você sabe mesmo o rugido de Lucien Dere volou das profundezas do seu coração, mas foi imediatamente suprimido por Tang Xiao com uma força mortal ainda mais poderosa. Parece que você sabe de algo, disse Zekaras. Vi muitos registros de que este artefato foi criado há 7.000 anos. Naquela época, as pessoas usavam a força de forma mais insana e grosseira, sem limites. Inúmeros grupos e sociedades da força espalharam o conhecimento da força por toda a galáxia e, juntamente com os casamentos inescrupulosos entre pessoas sensíveis à força, inúmeras famílias poderosas da força surgiram. Sim, em uma era de loucura, inúmeras pessoas insanas surgiram naturalmente, e inúmeras loucuras foram cometidas, disse Tang Xiao. Em contraste, os Cavaleiros Jedi, após o fim da guerra com o Império Sith, selaram todo o conhecimento relacionado à força e proibiram estritamente o casamento entre aqueles sensíveis à força, o que causou um enorme retrocesso na exploração e no controle da força. Agora, nesta galáxia, não devem existir mais do que 10 organizações ligadas à força, e todas, exceto a Ordem Jedi, são extremamente cuidadosas em se manterem ocultas, sem mencionar a disseminação e a circulação do conhecimento da força. Zekaras assentiu com a cabeça. Isso explica por que esses itens de força extremamente poderosos só apareceram em tempos antigos. Quanto a este amuleto Muir, de acordo com as informações que encontramos, trata-se de um poderoso artefato ocidental chamado Shen. Lord Su criou-o de um homem chamado Mori como um amuleto. Tang Xiao assentiu. Sorzin, uma poderosa, sombria e talentosa senhora Sith. Ela criou 3 amuletos extremamente poderosos, e o mais fraco é este, Dom Amuleto de Moore. Parece que a mensagem é mais profunda e sombria do que eu imaginava, disse Zekaras. Está documentado que este amuleto pode afetar outras pessoas ao redor, limitando-se àquelas que não são sensíveis à força, e então transformá-las em uma espécie de monstro. Bem, a palavra usada aqui é monstro senciente, que retém as habilidades e experiência anteriores. E embora não esteja mencionado nos registros, o alcance parece ser muito amplo, e com exceção dos sensíveis à força,
Não há nada que possa resistir escudos de energia, armaduras, nada. Isso mesmo. Se eu conseguisse esse amuleto, poderia transformar instantaneamente o exército inimigo no Mu, mais inteligente e mais forte. Para os soldados cloris da República Galáctica, esse amuleto seria quase um nemesis natural. Usaria dessa coisa, eu poderia até conquistar um planeta sozinho. Tang Xiao exibiu um sorriso um tanto sinistro. Então, você o encontrou? Não. De acordo com os registros deixados pelo Pacto Jedi, o último lugar onde esse amuleto apareceu foi em uma masmorra chamada Taris, disse Zikaras. Essa coisa não está em Talis. Tang Xiao balançou a cabeça. Só posso te dizer isso. Mas não me lembro de mais nada, afinal, o registro dessa coisa é realmente tendencioso. Mas você pode, sim, encontrar alguém para ir até a torre. Liz está procurando outras pistas, e é melhor não levar pessoas comuns. Sua força pode resistir à erosão desse charme possessivo. Notei que você não se lembra das palavras que usou? Perguntou Zekras. Através da força, vi muitas coisas. Talvez mais do que muitas. No entanto, também esqueci muita coisa, quase metade. Tang Xiao respondeu com meias verdades, como sempre, atribuindo tudo à força. Vou investigar esse amuleto. Zekras assentiu com a boca. Tang Xiao sorriu friamente. Heresia que vocês, nobres espíritos estelares, jamais tocariam em algo tão maligno. Vamos estudá-lo, mas isso não significa que usaremos isso para matar, e não significa que entregaremos isso a vocês, disse Zekaras. Tang Xiao olhou para ele e disse: se você pensa assim, então só posso dizer que, primeiro, você subestimou este amuleto e, segundo, me subestimou. Talvez tenhamos subestimado muitas coisas, mas depois de vivenciar inúmeras catástrofes, não seremos mais assim, disse Zekras. Acreditamos inclusive que o bloqueio da Ordem Jedi ao conhecimento da força esteja correto. Tang Xiao, que estava prestes a sair com um gesto brusco das mangas, virou-se e perguntou: por que você vê as coisas dessa maneira? Todas as antigas tecnologias de força apontam invariavelmente para uma coisa. Um dedo fino enfiado em Zekras, canal. Ele apontou para a pequena manopla de Kleish na mão de Tang Xiao. Assim como um artefato como este, você está curioso para saber por que uma coisa tão pequena pode durar milhares de anos com um poder tão grande. E por que um objeto tão pequeno pode emitir energia milhares de vezes maior que seu volume. O rosto de Tang Xiao tornou-se solene. Você me disse antes, quando estava pesquisando o robô guardião do templo, que isso era para abrir um canal através do cristal Kyber. Isso mesmo. A energia desses artefatos não vem deles mesmos, mas abre um canal através do cristal Kyber, permitindo o uso direto do poder da força. Esse poder se espalha por todo o universo e é quase onipotente, disse Zekaras em voz baixa. Mas nenhum de nós sabe o que está por trás desse poder. Isso parece um subespaço. Tang Xiao franziu a testa. Ele de repente se lembrou de que não havia tecnologia Warhammer 40K no banco de dados da nave-mãe, o que era muito estranho. Não sei o que você quer dizer com a distorção, disse Zekras. Mas o que posso afirmar com certeza é que a Ordem Jedi selou todo o conhecimento da força por medo do que está por trás dela. Mas você ainda escolhe continuar explorando, disse Tang Xiao. A exploração é da natureza de toda criatura inteligente. Se não sabemos o que é isso, como podemos detê-lo e selá-lo? Zikala fez uma pausa, como se não quisesse continuar nesse assunto. Então perguntou a Said: você disse agora há pouco que este amuleto de Mori é um dos 3 amuletos. Fortscrolls capítulo 817. Ano que ver nisso mesmo. Tang Xiao assentiu. 3 amuletos. Um foi dado a Carnes Moori, e o amuleto de Moori, que pode transformar pessoas em moristros. O outro foi dado a Remulus Drepa, é um amuleto de Drepa. Esses 2 amuletos têm funções diferentes, mas possuem o mesmo poder. Ninguém sabe qual é a função do amuleto de Drepa. E o último? O amuleto de Cheyenne, o amuleto que Souzu Cheyenne deixou para si mesmo, também é o mais poderoso. Mas a função deste amuleto também é desconhecida. Tang Xiao disse: talvez pelo destino de Cheyenne, possamos adivinhar uma ou 2 coisas, mas infelizmente, esqueci. Mas muito obrigado, poderoso e sombrio governante. As informações que você fornece são muito importantes, disse Zekras. Lembrem-se do nosso acordo, disse Tang Xiao. Estou em guerra agora e preciso vencer para garantir minha sobrevivência. E vocês, Protoss, precisam me ajudar. Isso é certo.
Zecaras curvou-se educadamente. Entregarei a você os resultados da pesquisa do motor de força usado pelo rabo guardião do templo, que também foi o primeiro que te entreguei conforme combinado. Ajude-me. Além disso, se você conseguir que aqueles robôs Gestalt que estão no espaço sideral venham nos ajudar, talvez consigamos avançar mais rápido. Tan Xiao guardou a lembrança e disse, vou cumprimentar os Jets aqui. Eles estão construindo sua própria fábrica de robôs em outro satélite. Depois que entrarem em operação, seu número aumentará gradualmente. Obrigado por sua generosidade, poderoso e sombrio governante. Zecaras curvou-se novamente, mas permita-me lembrá-lo mais uma vez de que este tipo de tecnologia de força com canalização deve ser usado com cautela. Porque não temos como saber quais serão as consequências finais. Tan Xiao não olhou para trás, apenas disse, não me interessa a destruição do universo. A única coisa que me importa é se posso viver mais do que Darth Sidious. Se um dia suas ações levarem à destruição da galáxia, então seremos inimigos, disse Zekras. No entanto, Tan Xiao já tinha ido longe, e eu fiquei pensando se ele tinha ouvido essa frase. Tan Xiao levou essa lembrança de volta para a nave Manglore na galáxia de Endor e entregou a Rui Balou, a cientista-chefe do Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento de Navios de Guerra da Quarta Civilização, uma salariana. Arroio olhou para a memória e, como um salariano, franziu a testa e pensou por 10 segundos antes de dizer, essa tecnologia é ridícula porque envolve até o oculto, mas não se pode negar que o poder desse motor principal é quase o de uma máquina de movimento perpétuo. Preciso de uma plataforma experimental adequada para conduzir experimentos. Capturamos um cruzador de batalha da classe Prosecutor na Batalha de Terminus. Esse tipo de navio de guerra é lento e tem poder da fogo mediano, mas, afinal, é grande o suficiente. Portanto, essa coisa enorme de 2.500 metros foi entregue a você para que possa mexer no motor de força. Espero que esta plataforma experimental seja suficiente, disse Tan Xiao. Esta é uma boa plataforma experimental e farei bom uso dela. Agora vou trabalhar na reforma da fruta. Você pode ir falar com o professor Madin. Ele marcou um horário para daqui a 50 dias padrão. Arroio Balou falou, não parou, virou-se com a lembrança e saiu rapidamente. O tempo simplesmente passou dia após dia. Para a quarta civilização, a guerra está temporariamente encerrada. Isso porque, na situação atual, o 18º Exército não tem capacidade de tomar a iniciativa para atacar a quarta civilização, e esta também perdeu a capacidade de tomar a iniciativa de atacar devido à perda de mais da metade de sua frota móvel na Batalha de Terminus. Mas isso não significa o fim das guerras em toda a galáxia. A guerra nunca acaba. O general Grevous sofreu um revés na invasão do planeta Bozavi, e a energia que havia acumulado desde a ofensiva ritual finalmente se dissipou. A ofensiva perdeu força em muitas frentes, mas ele continuou a expandir sua área de controle e a derrotar a República Galáctica, levando-a a um impasse. Retirada. A República Galáctica também queria contra-atacar, mas suas ofensivas contra Matana e Antar IV fracassaram. Além disso, Severance Tan e o cruzador de batalha Tita, a Praga, ainda ameaçam o círculo interno da República Galáctica, de modo que os oligarcas que controlam o verdadeiro poder da República concentraram sua influência no mundo do círculo interno. O exército da República perdeu sua força. No segundo ano, após a segundo mês de 21 AB, a frota do general Grevous cercou o planeta Denon, um centro de tráfego localizado no anel interno da galáxia, uma vez que ele conquiste o planeta. E considerando os resultados da ofensiva ritual anterior, a Confederação de Sistemas Independentes poderá interligar suas áreas de controle nos lados sul e leste do plano galáctico se esse conceito estratégico for alcançado. A grande área de controle da Confederação Galáctica Independente nos lados sul e leste se tomará mais conveniente para o fluxo de materiais e o posicionamento militar. Uma vez bem sucedido, pode-se afirmar que metade da Via Láctea deixará de ser controlada pela República Galáctica. Mas isso não significa o fim das guerras em toda a galáxia e a guerra nunca acaba. O general Grevous estava frustrado na batalha para invadir o planeta Bozavi, e a energia que havia acumulado desde a ofensiva ritual finalmente se esgotou. A ofensiva perdeu força em muitas frentes, mas ele ainda está expandindo sua área de controle. Derrotou a República Galáctica. A República Galáctica também queria contra-atacar, mas suas ofensivas contra Matana e Antar IV fracassaram. Além disso, Severance Tan e o cruzador de batalha Tita, a Praga,
ainda ameaçam o círculo interno da República Galáctica, de maio que os oligarcas que controlam o verdadeiro poder da República concentraram sua influência no mundo do círculo interno. O exército da República perdeu sua força. No segundo ano, após o segundo mês de 21 AB, a frota do General Grevous cercou o planeta Denon, um centro de tráfego localizado no anel interno da galáxia. Uma vez que ele conquiste o planeta, e considerando os resultados da oferisiva ritual anterior, a Confederação de Sistemas Independentes poderá interligar suas áreas de controle nos lados sul e leste do plano galáctico se esse conceito estratégico for alcançado. A grande área de controle da Confederação Galáctica Independente nos lados sul e leste se tomará mais conveniente para o fluxo de materiais e o posicionamento militar. Uma vez bem-sucedido, pode-se afirmar que metade da Via Láctea deixará de ser controlada pela República Galáctica. Fortescue capítulo 818. Reforma da integração, parte 1. Reforma militar naval, que é imprescindível. Devido à constante modernização dos equipamentos navais, as táticas e os sistemas da Marinha da Quarta Civilização certamente sofrerão grandes mudanças. Portanto, todos os 500 mil oficiais e soldados da Marinha da Quarta Civilização devem estar preparados para isso. O cerne dessa reforma é a construção integrada da frota. Na verdade, essa é a direção do construção naval que a Quarta Civilização vem seguindo há muito tempo. Como o tamanho da Quarta Civilização é muito pequeno em comparação com a República Galáctica, não há como compará-la em termos de tamanho da frota. Então tudo o que eles precisam fazer é pesquisar em como maximizar o poder de sua frota limitada e miniaturizado, e essa ideia é a integração de frotas. Como todos sabemos, no campo de batalha espacial, devido à extensão multidimensional do campo de batalha, que muitas vezes chega a dezenas de segundos-luz ou até mesmo alguns minutos-luz, em um combate real, o intervalo entre cada nave de guerra também será muito grande. O que frequentemente acontece no campo de batalha é que um navio de guerra é cercado por caças inimigos, enquanto seus outros navios de guerra estão, muitas vezes, a milhares ou mesmo dezenas de milhares de quilômetros de distância. A forma como a República Galáctica e, posteriormente, o Império Galáctico resolveram esse problema foi fortalecer consideravelmente o poder de cada nave de guerra e permitir que cada uma realizasse todas as operações de forma independente. Dessa ideia nasceram uma série de navios de guerra, como o cruzador de batalha da classe Chaser e, posteriormente, o destroyer estelar da classe Empire. Mesmo isolados fora da formação da frota, esses navios de guerra podem completar todas as batalhas de forma independente, mesmo que estejam cercados. Possuem blindagem e escudos robustos, além de poderosos canhões turbolaser, e podem também transportar um grande número de caças para cobertura. Pode-se dizer que praticamente não tem pontos fracos. Claro que, falando estritamente, existem desvantagens, ou seja, o custo elevado. Portanto, a Quarta Civilização não pode usar esse tipo de navio de guerra. Em outras palavras, o problema não está na deficiência do navio de guerra, mas sim na deficiência da sua Quarta Civilização. Portanto, a escolha de navios de guerra da Quarta Civilização é basicamente muito específica, ou seja, ela se destaca em um aspecto e tolera a mediocridade em outros. Contudo, desde o início da guerra, essa forma de combate em cooperação com diversas armas começou a falhar. Isso porque a República Galáctica também está em constante evolução e aprimoramento, e o número de cruzadores de batalha da classe Chaser está aumentando, e esse número só tende a aumentar no futuro. Com cada nave individual apresentando capacidades de combate praticamente insuperáveis, as formações de cruzadores de batalha estão se tornando cada vez maiores, transformando a batalha em uma mera demonstração de força bruta. Portanto, a Quarta Civilização também precisa continuar a evoluir e a se aprimorar. Atualmente, não há como comparar a produtividade deles com a da República Galáctica, então o que eles precisam fazer é se integrar. E uma teoria desenvolvida pelo Comando Supremo da Quarta Civilização e pelo Departamento de Pesquisa Científica é a integração da frota. Cada nave de guerra na República Galáctica é muito poderosa, mas nenhuma é tão poderosa quanto uma frota. Portanto, contanto que você consiga fazer com que todas as naves de guerra do oponente lutem contra sua frota inteira, você poderá obter vantagens suficientes. Em outras palavras, por exemplo, quando um cruzador de batalha da classe Chaser da República estiver atacando um cruzador de batalha da classe Cole no flanco esquerdo da frota da Quarta Civilização, outro destroyer pesado da classe Urso Marrom no flanco direito também poderá desempenhar um papel cooperativo. E é isso.
Mas a questão é como? Depois disso, inspirado pelo tenente-general Chen Shitão, que não estava ferido na ocasião, o Departamento Naval da Quarta Civilização finalmente propôs um conjunto de integração entre teoria de combate e frota. O primeiro passo da integração é a integração dos escudos da frota. Integra os escudos de toda a frota em um só e desempenha um papel complementar. Se o encouraçado for atacado por fogo concentrado, o encouraçado B, que está temporariamente sob menos pressão, pode projetar seus próprios escudos para o encouraçado A, aumentando sua capacidade de proteção. Essa teoria parece uma fantasia, mas se puder ser concretizada, aumentará a eficácia de combate da frota da quarta civilização a um nível assustador. Isso não pode ser feito da noite para o dia, mas pode ser feito gradualmente. A base técnica para a integração dos escudos de frota são os navios de guerra especiais da Aliança de Emergência dos Comerciantes em pecado original do Império do Sol no banco de dados atual da nave-mãe. Na verdade, é possível ver no banco de dados que o original Sim of T Empire of T Sun, a Aliança de Emergência dos Comerciantes também está pensando em como utilizar as capacidades de combate gerais da frota, porque, em comparação com seus inimigos, os Vazari, seus navios de guerra são muito atrasados. Portanto, eles também estão pensando nesse problema, mas ainda não o resolveram completamente. 49 Portanto, os cientistas e estrategistas militares da quarta civilização estão prontos para se apoiar nos ombros da Aliança de Emergência dos Comerciantes e continuar a trabalhar arduamente e a desenvolver o projeto até que este conceito seja plenamente concretizado. A chave para concretizar esse conceito de escudos de frota integrados reside no novo tipo de navio de guerra que a quarta civilização acaba de desenvolver, o cruzador de batalha classe do Novo, e no plano secreto que o povo Luen ainda está desenvolvendo e fabricando. O cruzador de batalha do classe do Novo tem 1020 metros de comprimento, 310 metros de largura, com uma tripulação de 2.700 homens, além de um corpo de fuzileiros navais de 500 pessoas e uma formação de até 48 caças fantasmas. Este cruzador de batalha está equipado com 4 poderosas torretas de raios-x pesadas, 6 torretas de raios-x médios como armamento secundário, 16 grupos de sistemas de defesa de ponto a laser e 4 grupos de sistemas de mísseis antiaéreos de dispersão. Com exceção dos mísseis antiaéreos, todas as armas são de energia. Se você observar apenas essas características, verá que as funções do cruzador de batalha da classe Durnovo não são de forma alguma inferiores ao seu tamanho geral, que é maior do que o da classe Collie, mas suas funções vão muito além disso. Os cruzadores de batalha da classe Duryov são equipados com os mais avariciados motores de antimatéria de grande escala, e o motor instalado é tão grande que ocupa quase 1/3 do espaço na popa do navio. Essa configuração resulta em um cruzador de batalha da classe do Novo com exceção de 4 grupos de mísseis antiaéreos. Praticamente não há outras armas de fogo na parte traseira do cruzador. No entanto, isso fornece uma fonte de energia muito poderosa para o cruzador de batalha da classe do Novo. O motor de antimatéria da classe do Novo pode, de fato, impulsionar uma nave gigante de 3.000 metros e essa poderosa fonte de energia www.90.com é completamente inesgotável pelas torretas de raios-x da nave de guerra, assim como o capacitor do escudo. Agora, seja na tecnologia de guerra nas estrelas ou na tecnologia de o pecado original do Império do Sol, a taxa de utilização de energia é a mesma. O canhão turbolaser ou o canhão de raios-x mais potente são assim, e o capacitor do escudo com a maior capacidade também é igual. Portanto, para aumentar a potência e a blindagem, sim, é necessário instalar mais torretas e mais capacitores de blindagem, o que requer volume extra. Portanto, nesta era, um navio de guerra de até 1.000 metros é o tamanho mais adequado. Se você construir um navio de guerra de 3 a 5 quilômetros, a eficácia em combate não será necessariamente maior do que a de um navio de guerra com mais de 1.000 metros. Por exemplo, os navios de guerra da classe Prosecutor, 2.500 metros e, da classe Governor, 4.000 metros e da classe Commander, 8.000 metros, que estão sendo reconstruídos pela República Galáctica atualmente, e se fossem maiores. O tipo de torreta usado é o mesmo do Charioteer, só que com mais torretas. O mesmo se aplica às batalhas reais. Esses 3 tipos de grandes navios apareceram muitas vezes na guerra, mas nenhum deles escapou de ser usado em combate, então não é irracional que a República nunca os tenha utilizado em guerras ofensivas. Os cruzadores de batalha da classe do Novo são completamente diferentes. Fort Scholes de capítulo 819. Reforma da integração.
Parte 2. Os cruzadores de batalha da classe do Novo são equipados com um dispositivo exclusivo, o dispositivo remoto de restauração de escudo. Este dispositivo pode restaurar uma certa quantidade de escudo ao navio de guerra-alvo dentro de uma distância máxima de 10 segundos-luz, e o valor do escudo restaurado é aproximadamente a capacidade de um conjunto de capacitores de escudo. Este dispositivo parece banal, mas na verdade é muito difícil de construir, pois é apenas mais uma forma de usar energia. Em relação à energia, é muito mais fácil destruí-la do que utilizá-la. Se for destruída, é vantajoso projetar a energia diretamente, e se for para ser utilizada, essa energia precisa ser controlada e emitida com potência e frequência adequadas para alcançar o efeito de recuperação de escudo e de longo alcance do cruzador de batalha classe do Novo. A primeira coisa a garantir é que sua energia não destrua o cruzador de batalha oponente, afinal, eles já estão no céu. Ao mesmo tempo, a projeção dessa energia deve ir precisamente para o capacitor de blindagem e não para outro lugar. Como todos sabemos, a energia elétrica não pode ser armazenada e, basicamente, é utilizada ao máximo. Embora a tecnologia atual já tenha resolvido esse problema, por exemplo, o suprimento de energia do planeta Sarabim, fonte de energia do núcleo energético, que foi destruído por Severance Titan, é armazenado em uma espaçonave especial e, em seguida, liberado diretamente para outros componentes da rede elétrica no planeta. Portanto, esses planetas não têm reservas de energia e, assim que Salabim parar de fornecer energia, esses planetas também perderão energia ao mesmo tempo. Em uma nave de guerra, o mesmo se aplica ao uso de energia. Se o escudo defletor da nave for atacado, o sistema de escudo extrairá energia suficiente do motor para neutralizar ou desviar o ataque. A energia necessária para esse processo não pode ser transmitida diretamente, caso contrário, a energia necessária para o escudo defletor será consumida. O grau de transmissão direta é basicamente equivalente a um disparo direto de um canhão de íons. Portanto, a energia fornecida pelo motor entrará primeiro no capacitor de blindagem e, em seguida, o gerador de blindagem gerará um escudo defletor que neutralizará o ataque a partir da energia presente no capacitor de blindagem. Portanto, nesse processo, se o ataque à nave de guerra for muito violento e toda a energia do capacitor do escudo não puder ser compensada, um escudo se romperá. Existem duas situações em que o escudo é rompido. Uma delas é o superaquecimento do capacitor do escudo devido a um grande influxo de energia em um curto período de tempo. Nesse caso, o escudo precisa ser recirculado e o capacitor do escudo pode ser resfriado pelo dispositivo de resfriamento antes de poder ser usado novamente. Internamente, a nave de guerra não possui escudos disponíveis. Outra possibilidade é que o capacitor de escudo tenha queimado diretamente. Nesse caso, a única maneira de substituir o capacitor é trocá-lo. Caso contrário, o navio de guerra ficará permanentemente sem escudo. Geralmente, existem duas maneiras de reabastecer o escudo a partir de fontes que não sejam navios de guerra. A primeira é injetar energia diretamente no capacitor de escudo do navio de guerra e em seguida, gerar o escudo pelo próprio sistema de escudos do navio. A outra é projetar o escudo diretamente sobre o navio de guerra-alvo para ajudá-lo a gerar o escudo. Os dois métodos têm suas próprias vantagens e desvantagens. O primeiro é ligeiramente menos eficiente e, se atingido por um segundo, não será recuperado, mas é fácil de usar e tem um alcance de projeção maior. O segundo requer injeção contínua de energia e a distância entre as duas partes não pode ser muito grande, mas é mais eficiente e pode gerar mais energia de escudo do que a própria nave. Se você constatar que um navio de guerra com um canhão principal conseguiu, no passado, resistir ileso a uma fragata do lado oposto, então não há dúvida de que se trata da segurida situação. O cruzador de batalha da classe do Novo, da mesma forma que o anterior, ele pode enviar uma quantidade de energia do capacitor de escudo para o encouraçado alvo de uma só vez, por meio de projeção de energia de longo alcance, para ajudar o encouraçado alvo a restaurar o escudo. Isso requer a instalação de um receptor síncrono no navio de guerra-alvo para completar a transferência de energia. A transmissão de energia é realizada à velocidade da luz e, devido à existência do dispositivo de recepção síncrona, a situação de manobra de navio pode ser coordenada com a classe do Novo em tempo real e antecipadamente, possibilitando a manutenção da capacidade de manobra durante a recepção de energia. Mas esse dispositivo de recuperação de escudo de longo alcance transforma o cruzador de batalha da classe do Novo apenas em uma nave babá, incapaz de realmente formar um sistema.
Guzong que toma a classe do No realmente valiosa e a transforma em uma peça-chave na integração de escudos é o campo de fluxo. Este campo de fluxo é um campo controlável implantado pelos cruzadores de batalha da classe do No, que altera as propriedades do campo vetorial nos reatores de antimatéria de naves de guerra aliadas dentro do alcance, reduzindo assim o consumo de energia dos restores. Esse processo envolve mudanças em propriedades como fluxo elétrico, fluxo magnético, campo de velocidade e campo de corrente. Sendo um processo físico relativamente complexo. Se o analfabeto Xiaojing pudesse descrevê-lo claramente, o potente motor do cruzador de batalha da classe do No poderia auxiliar os reatores de outros navios de guerra ao seu redor a operar, melhorando assim a eficiência. Finalmente, os cientistas da quarta civilização descobriram uma surpresa ao estudarem o dispositivo de campo de fluxo. O governador da Aliança Comercial, Neo Tigunlei, havia enviado anteriormente a Tang Xiao algumas informações sobre o navio de guerra da classe Conquistador, ou seja, o navio de guerra presa venenosa como mencionado anteriormente, o encouraçado Fang Fang, ao lançar pulsos eletromagnéticos direcionais extremamente poderosos, dependia do fenômeno de refluxo de energia do motor de supermatéria do próprio encouraçado. Ao reciclar a energia desperdiçada, um poderoso pulso eletromagnético irrompia de uma só vez. A mesma situação existe entre os navios de guerra da quarta civilização quando Arroyo Balou, cientista-chefe do Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento de Navios de Guerra da quarta civilização combinou o campo de fluxo com a tecnologia de pulso eletromagnético direcional da Fang. Ole descobriu que eles podiam usar o campo de fluxo para recuperar a energia perdida de outros navios de guerra. Fluxo reverso. Em outras palavras, uma vez que o campo de fluxo for implantado, a energia desperdiçada por navios de guerra aliados dentro do alcance será recuperada. Os cruzadores de batalha da classe do No poderão então projetar essa energia recuperada sobre os navios de guerra que estiverem sendo atacados por naves inimigas, formando um escudo de energia para proteção. Além disso, devido ao campo de fluxo, a eficiência do motor das naves de guerra em todos os alcances aumentará entre 22,5% e 33%, o que, disfarçadamente, também melhora de forma abrangente a velocidade de recuperação do escudo e a velocidade de resfriamento das armas dessas naves até agora. Essa tecnologia que surgiu da combinação de original Sin of Tissue Empire e Star Wars realmente se tomou um poderoso trunfo para a quarta civilização. Na frota da quarta civilização, quando houver de 3 a 5 cruzadores de batalha da classe do No, seus escudos de frota se unem. Naves sob fogo continuarão a ser reabastecidas com energia de outras naves, permitindo que seus escudos durem mais tempo. E o inimigo descobrirá que será muito difícil destruir até mesmo um navio de guerra da quarta civilização. Eles não perceberão que estão claramente focados no encouraçado A, no flanco esquerdo, mas sim o motivo pelo qual a energia do encouraçado B bem distante no flanco direito, está se esgotando rapidamente. E isso é apenas o começo. Os salarianos estão constantemente explorando a tecnologia de naves de batalha em EV, e entre elas, existem tecnologias como reparo remoto de escudos e interligação de blindagem. À medida que essas tecnologias forem desenvolvidas, a nível de integração de escudos da frota da quarta civilização será ainda mais aprimorado. E o plano Ancolon www.90.com será a última e maior peça do quebra-cabeça nesta nova reforma quando o enigma for resolvido, nas futuras batalhas de frotas espaciais, a menos que a República consiga destruir a maioria dos navios de guerra da formação da quarta civilização de uma só vez. Será impossível para ela destruir qualquer um dos navios de guerra individualmente nesse momento. Os canhões eletromagnéticos supermateriais dos cruzadores de batalha da classe Cole, os encouraçados Titã da classe Ragnarok, os canhões Yamato dos cruzadores de batalha da classe Behemoth e o mar de mísseis Oem dos cruzadores pesados da classe Marta ficarão ocultos. A lança mais afiada estará atrás do escudo integrado da frota. E a integração do escudo também é um golpe devastador para as táticas navais de caças da República. Porque a frota de caças é contínua, mas carece de um método de disparo único, nem pensa em lutar contra a frota integrada da quarta civilização. A produção dos cruzadores de batalha da classe do No também foi realizada diretamente pela Starlink Industrial do planeta Aurora, enquanto a produção dos cruzadores de batalha da classe Cole foi entregue a Semelis. O enigma da guerra continua a ser desvendado quando a frota da quarta civilização atacar novamente. A República tremerá mais uma vez. Forte Scholarship capítulo 820
O redesenvolvimento da civilização, parte 1. Com o fim da série anterior de intensas operações de expansão estrangeira em terminus, a quarta civilização também passou a ter mais tempo para operar e consolidar as áreas ocupadas. 1. Aglomerado Kuna. O núcleo da quarta civilização está na galáxia de Endor, no planeta Aurora, e em sua primeira expansão estendeu seus tentáculos ao aglomerado de Kuna. Contudo, embora existam alguns planetas habitáveis e ricos em recursos no aglomerado estelar de Kuna, eles ainda se encontram em estado inexplorado. Agora, o aglomerado de Kuna está sendo colonizado e desenvolvido sob a liderança do governador Volgograd Kennedy. O aglomerado estelar Kuna deu continuidade à política anterior à quarta civilização, absorvendo um grande número de refugiados de guerra, instalando-os no aglomerado e, em seguida, utilizando políticas de gestão relativamente flexíveis e taxas de impostos mais baixas em troca de seu trabalho. Atualmente o aglomerado Kuna construiu instalações de modificação atmosférica em 2 planetas habitáveis, Dente de Kuna e Cauda de Kuna, e a escala das colônias também está se expandindo. O olho da galáxia Kuna construiu uma estação espacial de mineração interestelar superdimensionada pelo grupo de mineração Lenida para extrair uma enorme quantidade de diversos recursos. Com o desenvolvimento colonial contínuo, a população total de várias colônias do arquipélago Kuna ultrapassou 700 milhões, e essas pessoas são basicamente de todas as raças, sendo que a raça humana representa menos de um quarto. O governador do setor Volgograd Kennedy parece ter mudado de ideia desde que obteve a aprovação de Tang Xiao e mais autonomia. Antes, ele bebia muito, mas agora toma apenas 2 bebidas por dia e dedica o resto do tempo inteiramente ao trabalho. Ele lidou muito bem com o relacionamento entre os coloridos de diferentes etnias no grupo Kuna e nunca usou violência. As forças de segurança do aglomerado estelar Kuna e as frotas de defesa locais que ele comanda também atraem muitos indivíduos de outras raças. Embora essas forças sejam obsoletas em termos de equipamento, muitas tropas locais ainda utilizam fuzis de assalto tipo 21. E também há muitas fragatas da classe Hammer na frota. Naves espaciais obsoletas, construídas quando a quarta civilização surgiu, mas o moral dessa força é muito elevado porque esses colonizadores de diferentes planetas e raças começaram a proteger a aglomerado estelar Kuna como seu novo far. Comparada com outras áreas da quarta civilização onde os humanos são supremos, a colônia do aglomerado Kuna tornou-se, de fato, uma anomalia. Embora a produtividade da colônia do aglomerado estelar de Kuna seja baixa, ela começou a enviar uma grande quantidade de recursos para a área central da quarta civilização para atender às necessidades da guerra, e a colônia alcançou a autossuficiência, o que é muito difícil. 2. Setor modelo. O setor modelo é um setor vasto e remoto, e a galáxia de Endor, onde se localiza o planeta Aurora, também está dentro dessa área. A administração dessa região agora também é feita por Volgograd Kennedy, que tem feito um bom trabalho, pelo menos por enquanto. Este costumava ser o mundo do povo Ailu, mas após o início da guerra com a quarta civilização, o povo Ailu foi completamente derrotado após a execução da rainha do povo Haiti. Eles logo estabeleceram um novo governo federal pró-quarta civilização. Pelo menos superficialmente, eles se mostravam obedientes à quarta civilização e começaram a aceitar investimentos e encomendas desta, alinhando sua economia e administração com as diretrizes da mesma. No planeta Anji, capital do setor modelo, os humanos que antes dependiam do povo Eru se voltaram completamente contra eles. Ocupando um continente independente, estabelecendo seu próprio governo e relações diplomáticas com a quarta civilização. O planeta Orville III, antigo mundo industrial do povo Eru, é famoso por seus grandes, porém tecnologicamente atrasados, complexos fabris. Após ser designado para a quarta civilização, esta recrutou a Associação Bancária Interestelar para operar no satélite Orville III. O objetivo era investir e transformar o planeta, mas também produzir armas e equipamentos de baixa tecnologia. Muitas das fábricas de Orville III foram modernizadas, claro, não muito, mas o suficiente para a produção de equipamentos militares. Agora, este é o principal local de produção de equipamentos militares da quarta civilização. A Tiron Heavy Industries adquiriu um grande número de fábricas aqui para produzir equipamentos militares como tanques de cerco, mechas lobo, mechas gigantes e carruagens abutre. A fábrica também começou a aceitar encomendas limitadas de caças fantasma, mas a produção de caças Bansai e caças Viking não está localizada aqui. Além disso,
Com a expansão do desenvolvimento da quarta civilização, muitas empresas emergentes também se instalaram na fábrica de Orville III. Entre elas, o grupo de sistemas de armas Halo, que produz os veículos blindados de transporte de pessoal Artog, Mongonse M650 Mastodon, bem como os fuzis de assalto Liberator, N7 e M15 Maintainer. Indústria leve padrão da Cidadela. Sob o impacto da capital da quarta civilização, o centro industrial original de Orville III desmoronou, e agora, mesmo que o planeta seja devolvido ao povo Ailu, eles não podem exercer qualquer influência ao que. O principal fator que sustenta o rápido desenvolvimento da quarta civilização no setor modelo são os Wozitiels, essas raças insetoides poderosas e trabalhadoras, com uma predileção por megaestruturas, ascenderam em status na área de controle externa da quarta civilização nos últimos anos devido às suas excelentes capacidades industriais. Na área controlada pela quarta civilização, especialmente no setor modelo, é possível ver o povo Watiano realizando trabalhos mecânicos pesados e contando piadas sem graça. Em muitas áreas subdesenvolvidas, os Watians chegam a substituir os SCVs como principal força de construção. Além disso, existe o planeta Prisão Soneu. Devido à rápida expansão da quarta civilização, cada vez mais pessoas têm sido capturadas ali. Por um lado, a quarta civilização adapta medidas às condições locais, permitindo que esses prisioneiros desenvolvam a agricultura e o cultivo neste planeta com poucas reservas minerais de alta qualidade, mas que pelo menos possuem um clima adequado. Na batalha anterior, a Legião das Feras também apareceu e teve um desempenho muito bom na luta para suprimir os tumultos no planeta Lota. Portanto, embora o Distrito Estelar modelo apresente muitos gritos ocultos na política, ele também começou a desempenhar um papel cada vez mais importante como área de controle sob o olhar do planeta Aurora. Nosto setor, incluindo os Vacianos, cuja população aumentou para 1,5 bilhão, os 400 milhões de seres humanos no planeta Anagia e em outros planetas, a população sob o controle da quarta civilização já atingiu cerca de 2,5 a 3 bilhões, muito impressionante. 3. Área de expansão do 19º Exército. Na fase anterior da guerra, a maior conquista da quarta civilização foi destruir o 19º Exército da República Galáctica e ocupar a área que antes controlavam. A jurisdição do 19º Exército pode ser dividida em um teatro de operações separado pela República Galáctica, que então estabeleceria uma legião, e seu nível de desenvolvimento é incomparável à área de controle original da quarta civilização. O planeta Ven, capital do 19 graus Exército, o planeta Carlo, uma importante cidade militar e turística, e o planeta Glenson são os planetas mais desenvolvidos aqui. Juntamente com o planeta Bespin, esses 4 planetas constituem a área econômica e política do 19 Exército e o coração da indústria. E agora, esses planetas foram colocados sob o controle da quarta civilização. PS, chegou a hora do resumo do desenvolvimento da civilização após cada trama. Aliás, estou explorando maneiras de tomar essa introdução mais precisa e legível. Vamos tentar escrever um arquivo desta vez. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e ative as notificações para ser avisado assim que um novo vídeo for postado. Caso queira ajudar o canal ou queira que alguma obra saia com maior frequência, a chave Pix está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir, até a próxima. Solem irmãos. Solem irmãos.